Olá, queridos alunos do quarto ano. Estamos aqui hoje para aprofundarmos os nossos estudos do capítulo 4 do nosso livro de História. Então eu convido a todos que abram o seu livro e vamos estudar. Bom, pessoal, na aula anterior nós falamos sobre o surgimento do comércio, entre outros assuntos. Para começar a nossa aula de hoje, tá? Aqui ao lado aparece aí a página, tá? Que dá início ao nosso capítulo. E essa imagem, ela mostra um supermercado. Bom, eu acredito que todos conheçam e já tenham ido em um supermercado, não é verdade? Quando a gente, hoje, atualmente, a gente precisa, no caso de algum determinado produto, tá? Nós geralmente vamos ao mercado, à farmácia ou a outras lojas. Bom, nós estudamos, né, anteriormente, tá? Que as primeiras comunidades, tá? Que descobriram a agricultura, descobriram que podiam estar armazenando os alimentos para então trocar por outros produtos que estavam precisando, tá? Eles adquiriam, no caso, esses produtos, trocando, tá? Por excedentes, aquilo que sobrava da sua produção. Hoje em dia não é assim que acontece, né, pessoal? Quando nós vamos ao mercado, por exemplo, comprar algum item, nós passamos no caixa e nós podemos estar utilizando o quê? Né? Cédulas, moedas ou dinheiro eletrônico, que são os cartões que nós conhecemos, né? Cartão de crédito, cartão de débito, tá? Hoje não funciona. No caso, se a gente tiver produzido algum tipo de mercadoria, chegar ao mercado e trocar, tá? Além do mercado também, atualmente, né, com a tecnologia, nós também podemos estar realizando compras online, tá? Através da internet, nós podemos estar, né, comprando produtos que nós estamos precisando. Então, o comércio hoje em dia, tá? Ele é bastante amplo, tá? E existem várias formas de estar realizando aí o pagamento das mercadorias que nós precisamos aí no nosso dia a dia. Bom, pessoal, então, continuando aí os nossos estudos, tá? Nós iremos falar um pouquinho, então, agora sobre o surgimento da escrita, tá? Bom, nós sabemos, tá, que sempre houve uma necessidade muito grande de estar realizando registros sobre o nosso dia a dia, tá? Nós podemos até estar citando aqui as pinturas rupestres, que era uma forma deles estarem aí transmitindo seus conhecimentos, informações do seu dia a dia, enfim. Então, sempre houve aí essa necessidade de estar realizando esse tipo de registros, tá? E, no caso, a escrita, tá? Ela é muito importante, tá? Porque através da escrita nós podemos estar transmitindo aí saberes, conhecimentos, crenças de vários povos, tá? Incluindo também aí até as práticas religiosas, políticas e sociais, tá? Bom, na placa de barro que você pode estar observando aqui ao lado da página 60 do seu livro, mostra aí um dos registros mais antigos da escrita,
como vocês podem estar observando aí também na página 60 do seu livro de História. Com o tempo, as sociedades elas desenvolveram a escrita e passaram a registrar leis, decisões do governo, conteúdos ligados à religião e também várias outras informações, tá? Ao longo da nossa história aí, né, muitas formas de escritas elas foram criadas, e a alfabética, por exemplo, né, ela foi inventada aí pelos fenícios e foi aperfeiçoada pelos gregos há quase 3.000 anos e levada para vários lugares do mundo. Conhecimento matemático também, tá? Eles eram passados, tá? Para outros povos através da escrita e também através das trocas culturais promovidas pelo comércio, tá? Como eles tinham contato com várias outras comunidades quando eles iam aí realizar suas trocas, né? Eles acabaram também adquirindo aí alguns conhecimentos matemáticos, tá? Que eles foram passando um para o outro com as trocas culturais, tá? Nós iremos falar agora um pouquinho sobre as aldeias do Neolítico, tá? Como que elas eram organizadas, a distribuição de tarefas, entre outros. Aí na página 62, que aparece aqui ao lado na sua telinha, tá? Então, pessoal, com o aumento da sedentarização, houve então um aumento do número de pessoas, tá, que passaram a viver em comunidades e a formação aí, no caso, das primeiras aldeias, né, formando aí as primeiras aldeias. E para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre como que era essa divisão de tarefas nessas comunidades, nessas aldeias. Bom, alguns estudiosos, eles acreditam que naquelas aldeias as mulheres se dedicavam, né, à tarefa de cuidar dos filhos e a preparar os alimentos e as bebidas, enquanto os homens ficavam responsáveis pelas atividades da criação de animais, a caça e a pesca. Só que, no entanto, aí, outros pesquisadores, né, eles questionam um pouco essa divisão aí de tarefas, né, já que eles acreditam que as aldeias, elas se organizavam de formas variadas, tá? Que inclusive algumas aldeias poderiam, no caso, ter uma organização bem diferente, né, da primeira organização citada aí anteriormente, né? Onde, por exemplo, em alguns grupos, as mulheres é que desenvolviam a caça, né? E os homens cuidavam aí da agricultura e das crianças, tá? Então, de acordo aí com alguns especialistas, né? As atividades das aldeias, elas eram divididas, tá? De maneiras diferentes. Com o avanço aí dessas comunidades, elas iam crescendo cada vez mais, e aí houve a divisão também de trabalhos, formando aí as camadas sociais. Começaram a ser desenvolvidas atividades que antes não eram, né, realizadas. E conforme esses aldeamentos aí eles cresciam, tá? Eles acabavam sendo alvo aí de grupos nômades, tá? Que iam atacar essas aldeias para tomar os seus produtos. E aí, com esse problema, né, algumas pessoas dessas aldeias passaram a ter como função, tá, proteger, desempenhavam o papel, a tarefa de ficar ali vigiando essas aldeias, tá, para combater esses grupos nômades que tentavam ir capturar, né, pegar alimentos, enfim.
com o passar dos anos, né, esses defensores, eles acabaram se tornando os primeiros governantes aí das suas comunidades. E foi dessa forma então que nasceu o que chamamos de Estado, tá? Bom, lá na página 63 do seu livro, né, aparece um mapa onde mostra o local onde as primeiras cidades surgiram, tá? Nós vamos falar agora sobre o surgimento das primeiras cidades. Peço que todos observem esse mapa que aparece aqui ao lado, tá? Bom, as primeiras cidades, elas surgiram a partir do momento em que as aldeias ou as comunidades passaram a se unir, né? E a ocupar as margens dos rios. Essas comunidades e aldeias aí escolhiam essas regiões, pois a água, no caso, era essencial para a prática da agricultura, que era a principal atividade realizada aí por essas comunidades, por essas aldeias, né? Então sabemos aí que as primeiras cidades surgiram às margens dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, tá? Pessoal, vamos observar aí, por favor, nas páginas 64 e 65 do seu livro. Está aparecendo aqui na telinha. Analisando essa imagem aí, que é a imagem, no caso da primeira cidade que se tem conhecimento aí dessas comunidades, tá? Que nós estávamos falando aí anteriormente. Será que nós podemos observar alguns aspectos dessa cidade retratada aí que permanecem nas cidades atuais? Bom, logo de cara a gente pode observar aí que existem alguns agrupamentos de pessoas em algumas áreas da imagem, existem também construções, né? Então algumas características das cidades antigas, elas permanecem, tá? E outras, elas se modificaram, tá? Os tipos de construções atuais são diferentes desse tipo de construções que nós visualizamos aí nessa imagem, né? Algumas tarefas também realizadas, né, por esse grupo de pessoas que viviam aí nessa determinada época, tá? Entre outros. Bom, pessoal, a cidade apresentada aí na página 64 é a primeira cidade das civilizações antigas que se tem conhecimento, é a cidade de Uruk, tá? Nas páginas 66 e 67 possui aí alguns exercícios para fixar o conteúdo, tá? Que foi trabalhado até aqui. É muito importante que você realize todas essas atividades, tá? Para você fixar o conteúdo, estudar, tá? Então eu peço que todos realizem, caso vocês não tenham realizado ainda. Então, fechando o nosso capítulo, peço que todos leiam, né, o Para Relembrar, das páginas 68 e 69. Não se esqueçam, então, de manter a rotina de estudos, que é muito importante para o seu aprendizado, tá? Um beijão e até a próxima!